Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e eu assisti a O Último Azul, filme dirigido pelo Gabriel Mascaro, protagonizado pela Denise Weinberg e com o Rodrigo Santoro no elenco, que chega aos cinemas brasileiros nesse dia 28 de agosto. O Último Azul é um filme sobre o qual se falou muito ao longo desse ano, principalmente ali no início do ano e agora mais recentemente. Porque no início do ano o filme foi o grande vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim, premiação importantíssima para o cinema, e além disso, já na época ali, muito por conta do que estava acontecendo com Ainda Estou Aqui, começou imediatamente a se falar e pintou aí um possível novo representante do Brasil ao Oscar e tal, por causa do prêmio. Tudo nessa época virava possibilidade de Oscar para o Brasil, vocês sabem muito bem disso. E agora, né, efetivamente, nas últimas semanas, o filme foi um dos filmes listados como possível representante do Brasil, de fato, ao Oscar 2026, entre outros. E aí isso começou a ser discutido novamente, se criou um buzz bem grande em torno desse filme, o que é não só por conta dessa possibilidade, mas merecidamente por conta da conquista que o filme teve e por conta do que o Gabriel Mascaro traz pra gente aqui. Eu assisti ao filme no Festival de Cinema de Gramado, né? Vocês devem ter visto, eu espero que tenham assistido ao vídeo que eu lancei aqui, mostrando os bastidores do festival, e O Último Azul foi o filme que abriu o festival. Ele não estava competindo, ele era um filme, né, hors concours, ele foi o filme de estreia do festival, na sexta-feira em que o festival efetivamente ali começa. Rodrigo Santoro estava lá, foi homenageado, eu tive a possibilidade de entrevistar, não o Santoro, infelizmente não deu, mas entrevistei o Gabriel Mascaro e a grande Denise Weinberg, que protagoniza esse filme de forma incrível. Eu vou lançar aqui no canal nos próximos dias, espero que vocês acompanhem. E tô aqui então para dizer o que eu achei desse filme. Eu tinha uma expectativa grande com relação a esse filme e ele, na verdade, não é quase nada do que eu esperava, e eu acho muito legal quando a gente pode se surpreender com as histórias, né? O Gabriel Mascaro aqui, ele vai nos apresentar um Brasil distópico sob um governo que tem medidas, né, muito opressoras, assim, principalmente ligadas à maneira como ele oferece políticas públicas, digamos assim, para lidar com a sua população idosa. As pessoas, quando chegam numa determinada idade, as suas casas são marcadas pelo governo e elas são tiradas do convívio da sociedade e levadas para uma colônia onde elas supostamente podem viver os seus últimos dias de forma tranquila, descansar de uma vida de trabalho e viver felizes para sempre. Só que é óbvio que não é exatamente isso que acontece, elas são levadas contra a sua vontade e tal. Isso está tudo, né, inserido num regime bastante ditatorial, eu diria, que desconsidera completamente os direitos individuais dessas pessoas. Eles são vistos como figuras que estão atrapalhando o desenvolvimento da economia, dos negócios, enfim. E o que eu acho mais interessante é que a gente é apresentado essa distopia, principalmente, né, no que diz respeito à vida da Teresa, que é a protagonista desse filme, personagem da Denise Weinberg. Ela completou 77 anos e está prestes a ingressar nesse programa, e ela vai ser compulsoriamente exilada. A sua guarda, digamos assim, e acho que é essa palavra que eles usam, inclusive, é passada para sua filha. Ela basicamente perdeu todos os seus direitos e ela é forçada a ir para essa colônia. Só que aí a gente embarca numa jornada completamente inesperada se a gente simplesmente ler a sinopse do filme e assistir aos primeiros minutos. Porque o Gabriel Mascaro, ele vai apresentar essa distopia, todos os elementos de distopia, de possibilidades do que poderia acontecer ali não são apresentados, e ele deliberadamente vai para um outro caminho. Ele chegou a dizer até lá no festival, eu achei bem interessante, que é um filme distópico e utópico ao mesmo tempo. Por quê? Ele mostra isso pra gente, essas regras dessa distopia são totalmente apresentadas e colocadas ali no filme, na história, só que ele opta por um outro caminho. Todos esses elementos, eles vão estar pairando ali naquele ambiente, eles vão seguir presentes, a gente vai saber que essa é a realidade que ela vai ter que ela está sendo forçada a lidar, só que ele opta por contar a jornada de transformação e de procura pela liberdade dessa mulher, o que eu acho que é uma decisão interessantíssima e corajosa, porque seria tentador, eu imagino, né, mergulhar cada vez mais nessa distopia, mas não, ele resolve fazer com que essa mulher embarque numa jornada de autoconhecimento ali no coração da Amazônia, onde ela vive.
Então, é muito interessante isso. A distopia tá lá, ela é uma ameaça, mas é quase que ela é deixada... Aliás, quase não, ela é deixada de lado para que a gente possa ver essa mulher se descobrindo ali nessa fase da vida e vivendo coisas que ela nunca tinha vivido. A Teresa, né, a personagem da Denise Weinberg, ela se dá conta que ela vai para essa colônia e ela percebe que ela nunca realizou diversos sonhos que ela tinha, como, por exemplo, andar de avião. E é querendo realizar esse sonho de andar de avião, de poder voar uma vez na vida, que ela acaba, né, fugindo de todo mundo e embarcando, literalmente, porque ela começa a andar de barco pelos rios, tentando achar um voo clandestino que aceite ela, para poder realizar esse sonho antes de ser forçada a ir para essa colônia. E o filme, de certa forma, ele vira uma espécie de road movie, né? Um filme de estrada, ou melhor, nesse caso, é mais adequado a gente dizer que vira um river movie, né? Um filme de rio, porque ela não anda de carro em nenhum momento, ela realmente vai andando de barco, né? Pulando de embarcação em embarcação para conseguir realizar esse sonho. E é inclusive num desses barcos que ela acaba conhecendo o personagem do Rodrigo Santoro, né? Que é um barqueiro, um personagem que tem pouco tempo de tela, né? E ele fica pouco tempo na tela, mas ele é responsável por uma das principais momentos de transformação no filme, né? A gente vai poder acompanhar alguns dilemas do personagem dele nesses poucos minutos e a interação que ele tem com a Teresa é realmente uma coisa bem interessante de se ver. Mas a jornada em si aqui é a da Teresa. Ela está em busca desse sonho, dessa vontade de realizar esse desejo, e, claro, no meio disso, ela acaba encontrando diversas possibilidades que a Amazônia oferece, inclusive de viajar sem sair do lugar, né, de ter experiências psicodélicas, de expansão de consciência, e o nome O Último Azul também está ligado a isso, não vou falar mais para não dar spoiler. E, claro, em busca desse último desejo, digamos assim, antes dela que o Estado tire a vida dela, digamos assim, ela vai poder viver muitas possibilidades que ela sequer tinha imaginado. E aí eu acho que é muito interessante como o Gabriel Mascaro brinca com os elementos tão já consagrados do cinema, com as formas de narrativa, com os gêneros. Eu falei que tem vários aspectos de road movie, mas também tem um aspecto muito interessante de coming of age, né? O filme de uma certa idade, que a gente está acostumado a ver ao longo de toda a história do cinema, com personagens jovens, né? Com adolescentes que estão saindo da escola e indo para a universidade. Aí eles estão vivendo aquele momento de transição em que muitas possibilidades aparecem, eles estão meio perdidos, querendo se encontrar e tal. Ou então jovens adultos, já numa fase diferente da vida também. Mas eu acho que quase nunca viu isso acontecer com pessoas idosas. Então, o filme ele vai trabalhar muito fortemente o conceito de etarismo. Toda a distopia apresentada inicialmente está inserida nesse conceito de etarismo, né? Desse preconceito, dessa maneira de se lidar com as pessoas da terceira idade. Mas, assim como ele deixa a distopia de lado, ele vai também deixar um pouco essa preocupação, essa ameaça às pessoas idosas, para mostrar que também nessa idade, nessa fase da vida, depois de se ter vivido muitas décadas, também é momento de se encontrar, de poder explorar possibilidades geográficas, possibilidades do próprio corpo, conhecer o próprio corpo como nunca se conheceu antes. Vai ter alguns momentos muito bonitos com relação a isso, dela vivendo nessa viagem dela. Então, é um filme que ele... como eu disse, ele é corajoso para abandonar coisas deixar de lado coisas que foram apresentadas e tal, e também de realmente explorar, né, os gêneros do cinema e explorar as possibilidades da sua personagem principal. Tem um aspecto narrativo que me chama muita atenção e vai chamar a atenção de todo mundo que for assistir ao filme, que é o fato de esse filme ter uma razão de aspecto reduzida, né? A tela é uma tela 4:3, né? Não é uma tela, não preenche toda a tela do cinema. Eu achei essa uma decisão também corajosa e interessante. Para mim, me passou muito a sensação de mostrar essa mulher, de dar a sensação de clausura, né? Dessa ameaça do mundo se fechando para ela. Mas também tem uma outra interpretação, isso dito pelo próprio Gabriel Mascaro, que eu acho que é obviamente muito válida e também faz muito sentido, que é a seguinte: a Amazônia é um lugar, né, imenso e encantador de se ver em termos de fotografia, e
focar muito nessas paisagens talvez diminuiria a personagem como tema central dessa história. E não, aqui, apesar da Amazônia ser muito importante para a história, em diversos aspectos, a gente nunca é levado a crer que a personagem da Teresa, a personagem da Denise Weinberg, ela é secundária. Não, ela é sempre a figura central dessa história. E a gente pode até concluir que é algo muito bonito, né, de pensar que um filme que se apresenta como uma história ameaçadora para as idosas, para as pessoas idosas, ele em nenhum momento ele deixa de lado o protagonismo dessas figuras e as possibilidades de desenvolvimento que elas têm. É um filme realmente bem interessante, muito bonito e, como eu disse, também corajoso, que está merecendo aí todos os comentários que está recebendo. Eu fecho com uma nota lá no Letterboxd de 3,5 estrelas para O Último Azul. Não se esqueçam de acompanhar os conteúdos por aqui, principalmente as entrevistas que eu vou publicar com o Gabriel Mascaro e com a Denise Weinberg, tá? Beleza? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau!